Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh Deus, estamos aqui diante de ti, Pai. Nos derramamos em tua presença, Senhor. Rendemos tudo o que somos aos teus pés, ó Deus. Louvado seja teu nome nesta manhã, Pai. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Como é bom nos derramarmos na presença do Pai, não é? Como é gostoso quando a gente para um pouco, quando nós nos prostramos diante do nosso Deus amado, quando nós conversamos com Ele, falamos para Ele das nossas dificuldades, dos nossos sonhos, quando nós sentimos o Espírito Santo de Deus nos renovar, mudar, acalmar, trazer paz. No mundo onde a palavra de ordem é ansiedade, nós encontramos paz em Cristo Jesus. Como é maravilhoso você estar aqui nessa manhã, você estar nos assistindo. E eu queria te convidar nesse momento a fazer uma breve oração. Uma breve oração, onde nós vamos esquecer um pouco tudo que
atribula o nosso coração, a nossa alma e vamos repousar diante do Senhor. Deus amado, louvado seja o teu nome nesta manhã, Pai. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos cura, nos restaura, nos transforma. Traz alegria independente das circunstâncias, Deus. Pai, nós estamos reunidos nessa manhã para render ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Porque só o Senhor é digno, Pai. Vamos cantar, exaltar, vamos ouvir a tua palavra. E vamos sair daqui renovados pelo teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, todo som, toda voz, tudo para a honra e glória do teu nome. Toma o teu lugar, Pai amado. Esse lugar, esse trono, essa celebração é para ti, ó Deus. Nós estamos juntos aqui, Pai, e rendemos ao Senhor tudo, porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem nós somos. Nós vamos adorá-lo e exaltá-lo. Em nome de Cristo Jesus. Vamos juntos? Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. As palmas, lá. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, em tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o dom e toda a voz, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o dom e toda a voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, Aleluia. me conhece por dentro e sabe como eu sou. Conhece meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro e tudo aquilo que eu sou. E nem seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o dom e toda a voz, cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o dom e toda a voz, cantem glória.
Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. O Senhor conhece quem nós somos, assim como cantamos, conhece a nossa intimidade, conhece o mais profundo do nosso ser. E às vezes nós não gostamos muito de falar de nós, mas o Senhor sabe quem somos. O Senhor vai lá no fundo, transforma o que precisa ser transformado, restaura o que precisa ser restaurado. Faz a nossa história, Ele que nos conduz e mostra para a gente planos e promessas junto dEle para honrar e glorificar o nome dEle. Esse é o nosso Deus, Deus de promessas, Deus de aliança, Deus que não mente, Deus que não fraqueja, Deus que não se arrepende, que não se engana, Deus forte, seu Pai, meu Pai, Deus que nos conduzirá à vitória até a volta de Cristo Jesus. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, vamos agradecer. Abra seu coração, se derrame diante do Senhor, renove-se, transforme-se. Vamos lá. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os Deus sempre atento, teus permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o rigor, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível.
Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Gilson vai nos conduzir em oração nesse momento. Eu queria que você colocasse aí os seus sonhos diante do Senhor. Sim, Senhor. As nossas palavras são poucas nesta noite, melhor nesta manhã, Senhor, para colocar diante de Ti toda a alegria, toda a convicção, toda a certeza que temos de que Tu és um Deus de aliança, de que Tu és um Deus de promessas, que não és homem para mentir. A Tua palavra, Senhor, não cai por terra. Ela não volta para trás sem se cumprir. Sim, Tu mesmo disseste, Jesus, que nenhum tio da Tua palavra deixará de se cumprir. E afirmado, Senhor, na Tua palavra, que nós estamos aqui nesta manhã cantando, louvando, adorando, bendizendo o Teu nome, Senhor. Obrigado por essa esperança tão profunda, por essa certeza tão bendita, Pai, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor não está longe de nós, mas de que o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Ó Deus, nesta manhã nós queremos colocar nossos sonhos diante de Ti. Senhor, aquilo que vai lá dentro da nossa alma, nós queremos colocar a Teus pés, Senhor. E dizer, Senhor, que nós cremos na vitória, que nós cremos na Tua promessa, que nós cremos na Tua palavra, ó Deus, de que agindo o Senhor ninguém poderá impedir. Ó Pai, nós colocamos os problemas, as necessidades, as enfermidades, as lutas, tudo aquilo que nós enfrentamos na vida, Senhor, nós colocamos nessa manhã na Tua presença e pedimos que o Senhor possa agir poderosamente, que a Tua mão atue poderosamente, Senhor, trazendo a solução, trazendo esses sonhos ao cumprimento, ó Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, podem se sentar, por favor. O louvor passou mais rápido do que eu pude perceber. É uma grande alegria nós estarmos na casa do Senhor e termos uma manhã tão abençoada, onde podemos entoar louvores, onde podemos exaltar e enaltecer o nome do nosso Deus. Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Melhor, peço que os irmãos mantenham a palavra de Deus aberta em Josué capítulo 3 e 4. Nós leremos vários textos nesta manhã, a partir do capítulo 3 e talvez do capítulo 4 também. Nós estamos em uma série em Josué e
Gostaria também de pedir aos irmãos que durante a semana, se pudessem ler o livro de Josué, nós vamos ficar um longo tempo nele. E é provável que, eu não sei, não posso prever o futuro, mas eu não sei se na vida teremos outra oportunidade de estudar um livro inteiro, melhor, ou o livro de Josué inteiro de começo a fim. Faremos de outros livros, mas a Bíblia contém 89 livros, né? Então, não é isso, 89 livros? Ah, é 66, isso. Então, não dá, em uma vida inteira não dá para pregar a Bíblia inteira, livro por livro, né, capítulo por capítulo, porque alguns capítulos são divididos em 3, 4 sermões, né? Então, pediria aos irmãos que possam ler o livro de Josué, estudarem o livro de Josué a fundo mesmo, se apropriarem ali de cada promessa, de cada bênção, de cada texto, e também a aprenderem com aquilo que precisa ser aprendido ali através das experiências que eles tiveram. Então, queridos, façamos isso ao longo da semana para que possamos aprender mais da palavra de Deus, possamos crescer mais espiritualmente e termos mais forças para conquistar. O nosso tema de hoje é a palavra da fé. Falamos dias atrás sobre a palavra profética, e é nesse sentido que falaremos hoje também, pois essas palavras que foram aqui proferidas eram palavras de Deus e não apenas palavras de homens. Então, eu creio que nesta manhã, ao proferirmos a palavra de Deus, estamos também proferindo uma palavra profética, uma palavra ungida, uma palavra abençoada que vai abençoar, que vai edificar as nossas vidas. Na semana passada nós falamos até um tema curioso, né? E até eu brinquei com os irmãos que é culpa do Almir Sater, né, por ter criado aquela música Tocando em Frente, e tirou, né, a minha jogada, mas eu precisava nomear aqui o meu sermão, né, Tocando em Frente pela Fé. E aí falamos sobre os 40 anos que Israel andou em círculos, né, sem progredir, e observamos que o cenário agora mudou. A liderança mudou também, o cenário é outro e temos então que tocar em frente. Os 40 anos ficaram para trás e nós também falamos que os capítulos 3 e 4 de Josué podem ser divididos em grandes partes e hoje nós ficaremos com uma delas só, mas há 3 grandes divisões que nós podemos ver ali, que é a palavra da fé, que falaremos hoje. Depois, domingo que vem, falaremos sobre o caminhar da fé e, no domingo seguinte, sobre o testemunho da fé. Então, hoje nós ficaremos com o tema a palavra da fé. E como nós podemos imaginar, queridos, enquanto a nação de Israel esperava as margens do Rio Jordão, o povo deve ter pensado profundamente em seus corações, porque havia um grande desafio. E eu imagino que na mente deles estava passando coisas como, por exemplo, o que é que Josué vai fazer? O que é que ele tem em mente? Qual será a sua proposta? Certamente, amados, Josué sabia das dificuldades e ele não pediria ao povo que atravessasse de qualquer forma, porque quando ele chegasse no outro lado, os inimigos estavam lá para atacá-los, né? Então, ele também não pediria que eles atravessassem o Jordão a nado, porque o Jordão era época de cheias e ele estava transbordando pelas suas bordas. Também Josué não pediria que eles construíssem canoas, porque material e ferramentas não havia ali. Josué não pediria que eles fizessem jangadas. Josué não pediria que eles edificassem uma ponte. E a pergunta então qual é? O que é que Josué vai fazer? Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas quem é casado e tem filhos, provavelmente já muitas vezes se depararam com a questão que as crianças olham como que dizendo: o que o papai vai fazer agora? O que a mamãe vai fazer agora? Não tem dinheiro, estão desempregados, as contas estão vencendo. O que eles sempre falaram da fé, eles sempre falaram de Deus, o que é que eles vão fazer agora? E assim então estava Josué, Josué caminhava e todos os olhos
se dirigiam para Josué, todos ouvidos, como que para saber se Josué iria falar alguma coisa, porque eles queriam saber qual seria a alternativa, o que Josué ia fazer. Então, semelhante a Moisés, Josué recebia ordens diretamente de Deus. Ele era um homem que seguia Deus, era um homem que obedecia pela fé. E isso, queridos, é fundamental para nós em momentos de dificuldades. Em momentos de bonanças também, mas muito mais em momentos de dificuldades. Conforme nós já falamos, Romanos 10 e 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, Josué precisava de ouvir de Deus, para que através do ouvir de Deus, ele tivesse a fé necessária para guiar aquele povo. Diz o provérbio que a fé não é crer por causa das evidências. A fé é obedecer apesar das consequências. Então, a fé não é crer por causa das evidências. A fé é obedecer apesar das consequências. Quando lemos o capítulo 11 de Hebreus, o grande capítulo da fé, que todas as pessoas percebemos que todas as pessoas que lá são mencionadas, elas realizaram alguma coisa pela fé. Elas realizaram alguma coisa por quê? Porque creram em Deus. A fé daquelas pessoas não era apenas um sentimento passivo, mas sim uma força ativa. Eles realizaram alguma coisa porque creram em Deus. Conforme podemos ler em toda a Bíblia, Abraão deixou a sua terra natal, ou melhor, pela fé, Abraão deixou a sua terra natal e seguiu para Canaã. Pela fé, Moisés desafiou os deuses egípcios e conduziu os israelitas à liberdade. Pela fé, Gideão levou um pequeno esquadrão de judeus a derrotar o grande exército midianita. Como sabemos, viver pela fé requer ação. Viver pela fé requer ação. Tiago diz, capítulo 2, verso 26, eu vou ler da Nova Tradução na linguagem de hoje. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé, sem ações, ela está morta. Então não dá para a gente ficar de braços cruzados, porque a fé sem ação é morta. Então, queridos, no sermão de hoje nós falaremos sobre 5 palavras de fé, 5 palavras, 5 mensagens baseadas na fé. A primeira delas é a palavra dos oficiais de Israel ao povo, líderes de toda a nação para o povo. Então diz o texto em Josué capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de deixar ou de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Queridos, muito diferente de quando estavam para enfrentar o Mar Vermelho, o povo agora está encorajado e está crendo que eles vão atravessar o Jordão. Os irmãos vão lembrar que quando chegaram diante do Mar Vermelho, o povo temeu, o povo tremeu os joelhos, o povo reclamou, o povo
disse para Moisés: nós vamos morrer, é o nosso fim, porventura não tinha sepulturas no Egito para morrermos lá, porque nos trouxeste para morrer nesse deserto? Mas agora, chegando às margens do Jordão, essa nova geração não tem esse comportamento. Eles estão encorajados, eles estão destemidos e eles querem atravessar o rio e eles querem conquistar a terra prometida. Então, logo cedo, eles partiram do Vale das Acácias, ou de Sitim, no hebraico, e chegaram às margens do Jordão. Então, não adiantava eles ficarem orando lá de longe e dizendo: Senhor, abra o Jordão, e quando o Senhor abrir o Jordão, então nós vamos. Eu ouvi o testemunho de um homem que lidera um ministério de oração em todo o mundo, e ele conta que uma vez ele foi para orar na Alemanha para que caíssem as muralhas de Berlim, como mais tarde vieram a cair, se eu não estou enganado, em 1989. Alguém pode me ajudar aí com a história, com as datas, eu não lembro exatamente. Mas mais ou menos nessa época, né? E ele conta então que eles foram lá de longe, levantaram as mãos e oraram. E disseram: muralha caia em nome de Jesus. Muralha caia em nome de Jesus. Aí anos mais tarde ele foi se dar conta e disse: olha, melhor, eles estavam orando pertinho, com as mãos encostadas na muralha. E ele disse: olha, se nós crêssemos mesmo que Jesus ia derrubar aquela muralha, nós teríamos orado de longe, porque senão ela cairia sobre a nossa cabeça. Então, a fé, ela precisa ser combinada com a ação. É como aquela história, né, da menina que havia uma grande seca no centro-oeste dos Estados Unidos, e as lavouras estavam se perdendo por causa da seca, e aí o pastor chamou a igreja para virem um domingo à tarde, para orarem para o Senhor manda-chuva. E toda a região veio então para a igreja para orarem para o Senhor manda-chuva. E de repente, na hora da oração, o pastor se tocou que todo mundo ali não tinha fé. E sabe como que ele descobriu, amados, que eles estavam orando sem fé? Porque somente uma menina de vermelho que estava sentada na frente trouxe um guarda-chuva. Então, o povo logo cedo partiu para a beira do Jordão, acreditando que o Jordão ia se abrir. Ou seja, eles não ficaram lá de longe dizendo: olha, Josué, vá lá você e toca lá e veja se o Jordão vai se abrir. Quando o Jordão se abrir, nós vamos passar. Não, era uma geração corajosa, era uma geração que estava disposta a conquistar a terra prometida. Então, eles estavam agindo por fé, eles estavam acreditando que o Senhor estava com eles e que agora então o Jordão iria se abrir diante deles. E assim é, amados irmãos, nós não podemos ficar parados, nós não podemos nos deter, nós não podemos ficar de braços cruzados. O Senhor já nos deu a palavra da vitória, então nós precisamos ir adiante. Não podemos ficar estagnados, não podemos ficar parados. Nós sabemos que se antigamente, ou seja, 40 anos antes, eles tivessem crido na palavra do Senhor, eles em 11 dias poderiam ter chegado na terra prometida. E não chegaram por quê? Porque a fé deles não combinava com as ações. Mas aqui o povo é diferente, o povo está disposto. Então a palavra de Deus para eles, ou melhor, a palavra dos oficiais para eles, era que eles logo cedo se levantassem e fossem em direção ao problema, fossem em direção ao Jordão, que eles fossem enfrentar o gigante que eles tinham que enfrentar. E eu aproveito aqui para fazer uma pergunta. Como que você está nesta questão? Qual tem sido o seu posicionamento? Você tem se despertado, tem se levantado, tem ido para cima do gigante? Tem ido contra a sua luta, contra a sua dificuldade, contra o seu problema? Tem se levantado valorosamente, corajosamente para enfrentar? Então, esta foi a palavra dos oficiais do povo. Sigam a Arca da Aliança. Por quê? Porque ela era ali o assento da presença de Deus no meio da nação de Israel. Em segundo lugar, eles disseram: olha, sigam os sacerdotes, eles vão carregar a arca.
Em terceiro lugar, eles disseram: olha, esse caminho vocês nunca passaram antes, mas eu irei adiante de vocês. Então, queridos, não podemos nos deter. Temos que olhar para onde Deus está se movendo, temos que olhar para onde a liderança está nos direcionando e observar o caminho, porque por este caminho nós nunca passamos antes. O caminho é novo, tudo é novo, o cenário é novo, mas Deus está dando o seu direcionamento. Deus quer que nós vençamos e por isso a palavra dele é uma palavra de encorajamento, é uma palavra para nós nos levantarmos, para nós enfrentarmos o nosso gigante, para nós irmos às margens do Jordão, porque ele está à beira de se abrir. Quantos podem dizer amém? Em segundo lugar, nós temos a palavra de Josué para o povo, verso 5. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Eu gosto dessa palavra, purifiquem-se. Tira tudo que não é de Deus para lá, joga fora, abandona tudo que não é de Deus. Purifique-se, tire o orgulho, tire as rixas, tire os problemas, tire aquele sentimento de perda, aquele sentimento de que está caído, de que está prostrado, de que só coisas ruins acontecem na minha vida. Joga tudo isso fora, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Será que Josué estava com medo quando ele disse essa palavra? Será que ele estava com pouca fé? Será que ele faltava coragem? Não, ele estava firme. Então, nós vemos aqui duas coisas. Em primeiro lugar, nós vemos uma ordem para o povo: purifiquem-se. A segunda palavra que nós temos aqui é uma promessa. Porque amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Então as duas coisas caminhavam juntas. E queridos, é dessa maneira que funciona. Então, às vezes há sentimentos que precisam ser tirados da nossa vida. O povo lá tinha problemas que eles tinham que jogar para fora, que eles tinham que deixar de lado, eles tinham que se purificar, para que algo de Deus acontecesse nas suas vidas. E eu sei que Deus sempre fala conosco através dessa palavra, porque sempre coisas acontecem que acabam nos atrapalhando, que acabam nos impedindo de que essa promessa se cumpra em nossas vidas. Então é necessário nós fazermos um raio-x do nosso coração, tirar uma ressonância magnética do nosso cérebro, para ver se não existe mágoa, para ver se não existe rancor, para ver se não existe nenhum sentimento de derrota, nenhuma coisa que está amarrando o nosso pé, que impeça de irmos adiante. A palavra de Deus era: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Queridos, eu não poderia deixar de perguntar da mesma maneira: existe alguma coisa que está impedindo de que Deus nos abençoe? Nós temos que pensar isso como igreja, temos que pensar isso como família, temos que pensar isso individualmente. Se houver qualquer coisa que esteja nos atrapalhando, que esteja nos impedindo, que seja uma impureza, isso tem que sair da nossa vida para que Deus possa agir e fazer milagres entre nós. Então, é uma ordem acompanhada de uma promessa. Nós vamos ver lá Gênesis 32, por exemplo, que quando Jacó teve um grande problema e ele precisava de uma grande vitória, porque os inimigos estavam à beira de atacar e destruir todo o seu povo, ele chamou toda a sua família, todos os seus descendentes e disse: olha, purifiquem-se. E depois de eles terem se purificado, Deus deu um grande livramento para eles. Então, queridos, eu tenho certeza absoluta que tem coisas que precisam sair,
que precisam ir embora, que nós temos que nos livrar delas, que deixar que elas se vão, para que o milagre de Deus aconteça em nossas vidas. Se é perdão, vamos liberar perdão. Se é mágoa, vamos jogar essa mágoa fora. Se é um sentimento de derrota, vamos lançá-lo fora também. Se for um sentimento de que não temos forças, de que somos fracos, de que somos deixados para trás, vamos lançar esse sentimento fora também. Vamos nos purificar de tudo isso, de todo o pecado, de todo sentimento ruim, para que Deus possa operar milagres em nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Então, queridos, a promessa de Deus para eles é que eles entrariam, melhor, que Deus entraria com eles na terra, de que Deus derrotaria os inimigos diante deles e de que capacitaria as tribos para tomarem posse da sua herança. Eu creio que há muito de Deus para nós, a bênção sem medida esperando por nós. Mas nós temos que purificar o nosso coração. Nós temos que purificar a nossa mente para que possamos acessar essas bênçãos. Amém? Em terceiro lugar, nós temos a palavra do Senhor para os sacerdotes. Lembremos, são palavras proféticas. É a palavra de Deus vinda diretamente do alto para eles. Então, capítulo 3, verso 6, então... Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo de Deus. Queridos, a liderança é uma bênção, é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Eu sei que os irmãos sabem disso, aqui pais, mães, líderes. Então, todos nós sabemos que a liderança é um privilégio, é uma bênção, mas também é uma grande responsabilidade. Como que nós podemos ver isso aqui? Então, vemos que os sacerdotes agora eram os primeiros que teriam que marchar. Eles dariam início àquela operação. Era eles que estariam ali na liderança. Eles não ficariam lá escondidos no meio do povo ou protegidos, não. Eles iriam adiante. Era eles que tinham a responsabilidade também de levar a presença de Deus através da arca adiante do povo. E também eram eles que tinham que molhar os pés primeiro. Era como que se chegassem aqui e dissessem: olha, ali está o rio, e agora? Será que ele vai se abrir ou não vai se abrir? Então vejam, a liderança é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade também. Além do mais, eles tinham que ficar parados no meio do Jordão. O Jordão iria se abrir, iria se formar uma coluna de água à direita, do outro lado a água ia vazar, mas eles teriam que ficar parados lá no meio, esperando toda a multidão passar, para depois eles passarem. Então era uma ação de fé, era uma atitude de fé, e eles tinham que estar preparados para isso. Então somente quando o povo estivesse do outro lado é que eles poderiam atravessar o rio. Entretanto, os sacerdotes creram na palavra que Josué estava transmitindo, porque eles sabiam que era a palavra de Deus. Josué ouvia diretamente de Deus e o povo tinha certeza disso. Eles sabiam que Josué era um homem que andava em obediência e que ouvia diretamente a palavra de Deus, e isso conduziu então todo o Israel a obter uma grande vitória. Queridos, é muito bom, é muito importante quando a igreja e a sua liderança caminham juntas. Quando a liderança está ali na frente, mostrando a sua face, colocando as mãos no arado, dando o primeiro passo, e a igreja caminha junto, isso é maravilhoso. É uma bênção. Como é bom quando aquelas pessoas que são eleitas na Assembleia trabalham juntamente com a igreja e a igreja juntamente com essas pessoas. É uma bênção, tudo caminha certinho, tudo caminha em ordem, e aonde há ordem, segundo a bandeira do Brasil, há
Onde há ordem, há progresso. Nós sabemos que é o lema do positivismo, né? Mas existe uma grande verdade nisso. Aonde há ordem, há progresso. Porque aonde há desordem, tem como Deus abençoar? Tem? Não tem. Então, é necessário. Então, uma benção. Então, o povo ali, o povo ali e os sacerdotes, né, a liderança, caminhavam em harmonia. Havia paz, havia serenidade, havia confiança, eles ouviam de Deus e os milagres aconteciam. Então, amados, é impossível não haver a bênção de Deus aonde há união, aonde há ordem, aonde as pessoas trabalham de lado a lado como irmãos em Cristo. Quantos podem dizer amém? Então, essa era a palavra do Senhor para os sacerdotes e eles estavam dispostos a obedecer. Em quarto lugar, nós vemos para Josué agora nos versos 7 e 8. Então, o Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que eu estou com você, assim como eu estive com Moisés. Eu creio, queridos, que é muito difícil exercer o ministério cristão, exercer uma posição de liderança como um pregador da palavra, um pai, uma mãe, um evangelista, se você não receber a promessa de Deus de que você vai ser vencedor. Não é verdade? Imagina, eu já vi inclusive, né? Alguns casais que não planejaram e aí o filho apareceu. E a mulher então logo descobriu que estava grávida. E aí se instala uma crise de medo. Por quê? Porque, nossa, as fraldas são caras. Plano de saúde é caro. Os remédios são caros. A fórmula, o leite lá, né, custa 30, 40 reais uma lata. Eu vou gastar 1.800 ou 1.000 reais por mês só de leite para o bebê. Então se instala um medo, né? Se instaura uma crise dentro da pessoa, porque ela sabe que agora vai ter que economizar de um lado, trabalhar mais de outro, cortar aqui e ali para responder à altura. Mas de repente, então, vem uma palavra de Deus, vem um consolo do alto, e aí aquela pessoa diz, sabe de uma coisa? Eu agora estou revestido de coragem. Eu recebi a fé e não estou mais preocupado. Por quê? Porque Deus vem, ou Deus intervém e diz, olha, eu estou contigo. Nada está fora do controle das minhas mãos. Eu estou contigo. Então, Deus já tinha falado com Josué no capítulo 1, nós já estudamos isso aqui sermões atrás, ou domingos atrás. Mas agora Deus chega e diz para Josué o seguinte, olha, hoje, não é amanhã, é exatamente hoje, Josué, eu vou começar a te exaltar diante dos olhos de todo Israel. Ou seja, eu vou abrir o Jordão. Assim como eu estive com Moisés, eu também estou com você. Comigo, contigo, sim, com você. Eu creio que Deus está falando nesta manhã entre nós. Como eu falei, são 5 palavras, são 5 mensagens que nós encontramos aqui, que vem direto do trono de Deus para aquele povo na época e que serve para nós também. Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa edificação. Ou seja, foi escrito lá atrás, mas nós podemos nos apossar disso pela fé hoje. Serve para nós hoje, Deus está falando, eu estou com você. Então Deus diz para Josué, hoje eu começarei a te exaltar diante dos olhos de Israel. Josué ainda era jovem para a época,
não tinha experiência e envergadura que Moisés tinha, mas era um homem que ouvia diretamente de Deus, era um homem de fé, era um homem de coragem. Quando eles foram espiar a terra, ele e Caleb trouxeram uma mensagem positiva, uma mensagem de ânimo, dizendo: olha, não tenham medo, vamos nos levantar agora e vamos conquistar a terra. E ele continuava com esse mesmo espírito. E Deus disse: olha, hoje eu vou começar a te exaltar. Vou aproveitar, vou perguntar também, eu sou muito direto, né, e tal. Você está preparado para começar a ser exaltado pelo Senhor? Para que Deus abra as portas para você? Para que Deus comece a fazer milagres? Quem sabe aquele milagre que você está operando, que você está orando e esperando por ele? Aquela porta que você está esperando para que seja aberta? Capítulo 4, verso 14, diz o seguinte: naquele dia o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. Quantos podem glorificar a Deus? Queridos, esse é o Deus que nós servimos. É por isso que nós viemos aqui nesta manhã. Nós não viemos aqui porque pertencemos a uma associação de bairro. Nós não viemos aqui porque pertencemos a um clube. Nós não viemos aqui simplesmente para dar bom dia uns aos outros. Não, nós viemos aqui porque nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Ao Deus que age, ao Deus que atua, que trabalha em nossas vidas. E quando ele age, existe alguém que pode impedir? Não. Não, então, queridos, naquele dia o Senhor fez de Josué um grande líder diante dos olhos de todo o Israel. E eles o respeitaram durante todos os dias em que ele viveu, assim como eles tinham respeitado Moisés também. Quantos podem dizer amém? Você está preparado para ser exaltado por Deus? A Bíblia diz que aquele que se exalta, Deus humilha, não é verdade? E aquele que se humilha, Deus exalta. Você está preparado? Amém, louvado seja Deus. Quinto lugar e último lugar, a palavra agora de Josué para o povo, versos 9 a 13. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Aleluia. E certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. Vejam, a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, e assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. É importante lembrar aqui que a palavra de Josué para o povo não foi simplesmente uma mensagem de estímulo religioso. Não, ela foi muito mais do que isso. Josué fez o povo lembrar ou relembrar as próprias promessas de Deus, ou seja, a palavra da fé, e ele os encorajou a obedecê-las. O Deus de Josué, queridos, era muito mais do que o Deus de Israel. Conforme diz o verso 10, ele era o Deus vivo. Versos 11 e 13 ainda dizem que ele também é o Deus de toda a terra. Ou seja, eles não estavam servindo a um Deus regional como as demais nações, não era um Deus de vales, não era um Deus de montanhas apenas, era o Deus de toda a terra.
Ou seja, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que dirige todas as coisas, o Deus que, conforme diz Paulo lá em Atos 17, que tem o mundo inteiro na palma de suas mãos. É esse o Deus que nós servimos. E Josué está dizendo para eles, olha, é o seguinte, as águas vão parar e vão formar uma grande coluna como um muro. Ou seja, não era apenas um encorajamento, digamos, para levantar o humor do povo. Não era apenas para dar ânimo, era uma mensagem divina de que o milagre estava prestes a acontecer. Então Josué os fez lembrar ou relembrar as promessas de Deus, ou seja, a palavra da fé, e também os encorajou a obedecer. Imagine, irmãos, que Josué estava lá, os sacerdotes estavam prontos lá, e aí de repente se levanta alguém e diz, olha, sabe de uma coisa? Eu estou achando que esse Jordão não vai se abrir. Ou vamos supor que alguém se levantasse e dissesse aqui, olha, milagres não acontecem. É impossível. É só para fanático. Só para louco. Como que nós nos sentiríamos? Como que Josué se sentiria? Então, queridos, não era apenas uma palavra de estímulo. Não era apenas um pep talk, que nós falamos em inglês. Uma palavra só para levantar o ânimo. Não, era uma promessa. Josué estava lembrando que o Deus deles era o Deus vivo, o Deus de toda a terra. Então, queridos, porque Ele é o Deus de toda a terra, Ele pode ir aonde Ele quiser e também Ele pode fazer o que Ele quiser. Não há nada que seja impossível para Ele. Salmo 135, verso 6, diz a palavra de Deus, o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Existe alguma coisa impossível para Deus? Êxodo capítulo 19, verso 5, lemos o seguinte, vocês, dizendo Deus, vocês serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra. Por quê? Pois toda a terra me pertence. Tudo pertence a Deus. Consecutivamente, Josué transmitiu a palavra de Deus ao povo, dizendo, olha, assim que os seus pés tocarem as águas do Jordão, o que vai acontecer? A correnteza vai ser... Isso é loucura, não é? Isso é loucura. Isso não é para pessoas que têm uma mente muito pragmática, não, queridos. Ou muito racional, melhor, eu queria dizer, uma mente muito racional, não. Isso é loucura. E nós cremos nessa loucura. Então, quando vocês colocarem o pé, a sandália, quando a planta do pé tocar as águas, o Jordão vai se abrir. Veja só, a correnteza será interrompida rio acima e as águas se levantarão como um muro. Louvado seja Deus. Eu não quero de forma nenhuma que Deus sabe meu coração, não quero nem nada de exaltação, de vanglória, mas eu tenho dito para os irmãos que o meu coração está preparado para viver milagres. Eu creio que coisas vão acontecer nessa igreja. Eu creio que coisas vão acontecer na nossa família, na nossa vida, de maneira extraordinária, e conforme eu já disse, não poderia ser diferente, amados. Isso não é uma palavra de orgulho, é uma palavra de fé. Nós estamos preparados. Nós temos falado sobre isso, nós temos pensado dessa maneira, nós temos crido dessa maneira, amados, e não tem como não acontecer o milagre. Então, quando vocês tocarem as águas do rio, a correnteza será interrompida. Rio acima e as águas se levantarão como um muro. Então, essa era a palavra de Josué para o povo. Não era uma palavra qualquer, conforme eu disse, era uma palavra profética.
Era uma palavra de vitória. Era uma palavra vinda diretamente de Deus para o povo através de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o que nós podemos ver aqui? Que houve então entre eles uma cooperação entre a fé e a ação. Josué disse, olha, vão. E eles foram e disse, olha, e quando vocês tocarem lá, as águas vão se abrir. E isso então ficará para o próximo sermão, para aprofundarmos mais essa questão. Então, para nós concluirmos e já nos prepararmos para o encerramento, nós queremos relembrar que, em primeiro lugar, nós temos a palavra dos oficiais para o povo. Em segundo lugar, temos a palavra de Josué para o povo. Em terceiro lugar, nós temos a palavra de Josué para os sacerdotes. Em quarto lugar, temos a palavra de Deus para Josué. E em quinto lugar, temos de volta, então, a palavra de Josué para o povo. E o que nós podemos ver aqui é o seguinte: Deus deu ao povo e aos líderes todas as informações que eles precisavam para serem vitoriosos. E é isso que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Todas as informações que nós precisamos para sermos vitoriosos. Não falta nada lá. Se nós pararmos para estudar a palavra de Deus, nós veremos ali todas as instruções que nós precisamos para sermos vitoriosos. Portanto, amados, não existe razão para os crentes viverem uma vida de derrota, onde há ouvidos dispostos a ouvir, há bênçãos para serem ministradas, onde há coragem para agir, há promessas para serem conquistadas, onde há fé para crer, há vitórias para serem alcançadas. Vejamos o que disse o rei Josafá ao seu exército em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Digo mais, queridos irmãos, Deus não mudou. Os princípios da fé não mudaram. Tudo continua igual. Como sempre, amados, nenhuma das promessas de Deus falharam. Salomão disse em 1 Reis, capítulo 8, verso 56, nenhuma só palavra falhou das maravilhosas promessas que ele fez através do seu servo Moisés. Com isso, eu convido os irmãos para estarmos em pé. Vamos orar. O louvor pode nos abençoar. Nós vamos preparando o nosso coração. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou hermoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor, aqui nós estamos para nos derramar diante de Ti, para dizer que nós cremos nas Tuas promessas. Sozinho nada podemos, Senhor, sozinhos nada temos, não conseguiremos chegar a lugar nenhum, Senhor, mas apoderado de Tuas promessas, crendo na Tua palavra, ó Pai, ó Deus, colocando a nossa confiança inteiramente no Senhor, nós sabemos que somos mais do que vencedores, sabemos que o Jordão vai se abrir e que nós iremos atravessar para o outro lado e vamos conquistar a terra que o Senhor nos prometeu. Ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, recebendo a Tua palavra como uma palavra profética, uma palavra vinda do alto, vinda do Teu coração para os nossos neste dia, Senhor, e cremos que conforme diz a Tua palavra, Senhor, aqueles que se humilham serão, melhor, aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados, Senhor, e nós cremos, Senhor, que está chegando o dia, está chegando a hora para o Senhor nos levantar, para o Senhor nos exaltar, Senhor, através das Tuas bênçãos em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, amém. E amém, louvado seja o Senhor. Nós vamos cantar mais uma canção, queridos, e teremos agora os dízimos e ofertas, Jus? Amém. Você pode ficar no seu lugar, um diácono irá passar onde você está para que nós possamos nos preservar melhor. Aleluia, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Em nome de Jesus, por tudo que Ele fará. Em nós, por nós e através de nós. Aleluia. Você pode ficar em pé? Vamos? Tens feito, por tudo que vais fazer,
por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,